Salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa o seu like nesse vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Boa terça-feira pra você que tá me assistindo. Deus abençoe o dia de todo mundo. Beleza, rapaziada? Hoje é dia de jogo, né? Hoje é dia de jogo às 9h30, Sul-Americana, São Paulo e Tigre pela última rodada da fase de grupos. Jogo que vale muito. Já vamos começar aqui, ó, passando a provável escalação com algumas mudanças para vocês, né? Rafael no gol, Beraldo e Alan Franco na zaga, Caio Paulista numa lateral, Rai Ramos do outro lado, meio campo com Luan, Gabriel Neves, Marcos Paulo e Rodriguinho, mais à frente Juan e Luciano. O que vocês acharam dessa mescla que está fazendo o Dorival Júnior, né? A gente está vendo aí, por exemplo, o Arboleda, o Rafinha, alguns nomes que vinham sendo titulares, né? O Jonathan Calleri não estão presentes nesta escalação. Gostei, rapaziada, gostei, confesso para vocês, gostei, acho que São Paulo consegue levar estes 3 pontos, né? Lembrando que esses 3 pontos são cruciais para muitas coisas. Primeiramente, uma vitória, $100 mil para o São Paulo, mais de R$500 mil. Uma vitória garante a vaga do São Paulo nas oitavas de final. E lembrando que o São Paulo ainda busca o melhor desempenho da fase de grupos como um todo, ou seja, pode ir definindo aí as suas fases seguintes, caso a gente vá avançando, se Deus quiser, dentro do Morumbi, algo que é muito importante. Caso o São Paulo não vença, um empate garante São Paulo na liderança do grupo, até uma derrota por 3 gols de diferença, mas não é isso o que a gente quer, não, rapaziada? Vamos falar sobre palpite? Acho que o jogo hoje vai ser, mano, de novo, 2-0, né? A gente teve 2-0 naquele dia lá, que todo mundo sabe, na final da Sul-Americana, 2-0 na ida, vamos fazer 2-0 na volta hoje, vai? Golzinho do Rodriguinho e também do Luciano, meu palpite. Deixa aí nos comentários que se você acertar, você ganha um salve no próximo vídeo. Vamos falar agora sobre uma informação que eu achei interessante e vocês já vão até saber a resposta. Rapaziada, o São Paulo contatou a situação do atacante Keno do Fluminense e vocês sabem a resposta, eu tenho certeza. E o que acontece quando o São Paulo consulta a situação de alguém? Se assusta com os valores. Mais uma vez. E não é novidade, né? Aí vocês às vezes me xingam, alemão, mas não sei o que, mas mano, eu vou fazer o que? Eu tô aqui pra trazer a informação pra vocês. E eu trouxe a informação de que o São Paulo, mais uma vez, se assustou com os valores. E é isso que acontece toda vez. Tanto que agora é oficial que o São Paulo desistiu aí da contratação do Savarino. Por quê? O Real Salt Lake pediu mais do que o São Paulo tinha falado, que ia pagar, e se assustou. Então, não é novidade. E aí chega um outro clube e compra. O São Paulo em leilão aí não tá vencendo de ninguém, não tá contratando absolutamente ninguém. O Keno, que é um grande jogador, eu acompanhei ele aí em 4 equipes diferentes. Primeiramente no Santa Cruz, foi quando eu vi ele fazendo aquele ataque com grafite, joga muita bola. Depois foi pro nosso rival Palmeiras, Atlético Mineiro e agora no Fluminense. É muito bom jogador, é um jogador com as características que o São Paulo procura e precisa, né? Que é esse jogador de beirada de campo. Na minha opinião, não foi coincidência, né? O Keno tava jogando muita bola e o Fluminense estava naquela ascensão, ganhando de todo mundo, 5 no River Plate, tal, campeão. E aí o Keno teve uma lesão e o Fluminense, ó, caiu de rendimento. Germancano entrou numa seca de gols. O Fluminense começou a perder. Agora que o jogador tá voltando. Beleza, então mais uma vez trazendo a informação para vocês, São Paulo contatou a situação e se assustou com os valores. Então, novidade para ninguém, não é mesmo, rapaziada? Outra informação que eu achei interessante, né? A gente viu que no último final de semana perdemos para a equipe do Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E teve uma declaração aí, uma entrevista do atacante Bruno Rodrigues falando da época em que ele atuou com a camisa do São Paulo. Ele falou que ficou muito chateado com a falta de oportunidades que teve. Na ocasião, o treinador era o Hernan Crespo e ele não entendia, né? O jogador chegou aí como primeiro reforço daquela temporada, vindo da Ponte Preta, era uma aposta do São Paulo, né? Era um jogador aí que nunca tinha passado por um grande clube do futebol brasileiro, na Série A e tudo mais, então era grande oportunidade, isso palavras dele mesmo. E aí acabou que saiu do São Paulo com apenas 7 partidas, foi para Portugal e agora voltou e na minha opinião, é o principal jogador do Cruzeiro nesta temporada. E é justamente um jogador que São Paulo busca, né? Um jogador beirada de campo. Então, às vezes, as faltas de oportunidade para alguns jogadores, a gente não entende. Ele falou que perguntava pro treinador e o treinador dizia que ele não estava na ideia dele, né? Que ele jogava com 2 centroavantes, né? Por exemplo, Calleri e Luciano. E aí, ele era um ponta, foi contratado para ser um ponta e que perguntava para a diretoria e nem a diretoria sabia o que responder e também não deu respaldo, né? Então, foi mais uma crítica que ele fez aí, mas falou que não guarda nenhum rancor, não tem ressentimento com o São Paulo Futebol Clube. Todo mundo
mundo que pergunta, ele fala que o Crespo foi um grande treinador e que foi uma grande oportunidade ele vestir a camisa do São Paulo, mas que não entendeu realmente a falta de oportunidades. E aí a gente também não entende, né? Eu recentemente citei aí o exemplo do Lucas Perry, né? O Lucas Perry que chegou no São Paulo, surgiu nas nossas categorias de base, não teve oportunidade, goleiros que eram criticados e criticados continuavam tendo oportunidades, e hoje o Lucas Perry, na minha opinião, é um top 3 goleiros do Brasil, né? Pelo menos a gente pode citar aí desta nova geração, o Lucas Perry, o Bento e também o Gabriel Grando do Grêmio. Obviamente estou falando dessa nova geração, porque se for falar de Cássio, o Everton, obviamente, Fábio, são grandes goleiros, né? Mas destes novos nomes agora que a gente tem aqui no Brasil, eu destaco o Perry, o Bento e também o Gabriel Grando da equipe do Grêmio. Não à toa o Grêmio é o vice-líder, o Lucas Perry tá no líder do Campeonato Brasileiro, e aí a gente segue, né? Muitas das vezes queimando o jogador errado e dando oportunidade para jogador que a gente tá vendo que não dá resultado. Entre tantos outros que passaram, Thiago Volpe, Léo Pelé, agora o Alisson, Tietê, na minha opinião. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o que se passa dentro do São Paulo Futebol Clube, e eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos voltar a falar sobre a partida de hoje, como eu disse, 9h30, né? 9h30 da noite, a última partida do São Paulo pela fase de grupos da Sul-Americana, se Deus quiser, garantindo vaga aí para a próxima fase. Jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, sábado às 4 horas da tarde, hein? Horário diferente, dia diferente, né? Sábado, 4 horas da tarde, e eu confesso para vocês que eu não lembro de um jogo do São Paulo neste horário. Até, às vezes, quando tem, por exemplo, a eleição no domingo, aí a rodada é no sábado, né? Mas, fora isso, realmente um horário diferente, vamos encarar a equipe do Fluminense, né? Para essas duas partidas, como eu já adiantei para vocês, teremos o desfalque certo do Rodrigo Nestor. Ele está suspenso, primeira vez que eu vejo isso. Ele conseguiu ser suspenso em duas competições diferentes, né? Ele está suspenso para hoje na Sul-Americana e está suspenso para o sábado pelo Brasileiro, né? São duas partidas diferentes. Mano, confesso para vocês que eu acompanho futebol desde moleque, eu nunca vi um jogador ser suspenso em duas competições diferentes na mesma semana. Confesso para vocês aí que é algo realmente novo para mim. Mas muita gente acha que é até uma boa notícia o Rodrigo Nestor aí, porque dá oportunidade pro Rodriguinho, né? O Rodriguinho tá pedindo passagem, como eu mostrei aí na provável escalação para vocês, o Rodriguinho aparece como um provável titular. Eu já havia trazido essa informação ontem para vocês e hoje a gente traz aí esta confirmação, mas obviamente só o Dorival Júnior que pode nos responder. Confesso que gostei, Marcos Paulo voltando à equipe titular, Gabriel Neves voltando à equipe titular, Rodriguinho também, né? Lembrando que o Pablo Maia pode ser aí que não entre nesta partida, né? Então é uma mescla que o Dorival Júnior fez, pensando obviamente na classificação de hoje, mas pensando também na sequência, né? Por exemplo, a gente teve o Luciano poupado nesta última partida porque ele falou sobre a lesão dos jogadores, né? Desgaste físico e tudo mais. Então essa partida de hoje também é pensando nisso, pensando não só hoje, mas pensando na sequência, porque daqui a pouco aperta. Tá chegando a Copa do Brasil também, o Campeonato Brasileiro já tá afunilando, chegando aí pro final do primeiro turno, para metade do campeonato. Então tem muita coisa a acontecer, beleza, rapaziada? O vídeo de hoje está chegando ao final. Mais uma vez peço para você se inscrever, deixar o like, me seguir lá no Instagram, tá bom? Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço.